Bendiciones, hermanos. Hoy voy a estar hablando con vosotros la importancia de leer la palabra de Dios de capa a capa. Vamos estar sendo instruídos por um livro chamado Para Conhecer a Bíblia, de Eliseu Rodrigues, um homem de Deus que está crescendo muito na presença de Deus e assim ensinando muitos, principalmente no meio pentecostal. E ele escrito um livro para nos ajudar, nos auxiliar a ler a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Eu, pastor Fabrício e minha família, junto com a igreja de FAM Madrid, vamos estar esse ano lendo esse livro e assim também lendo a palavra de Deus de capa a capa. Mira, é um livro escrito em língua portuguesa, pero logo creio que vai estar em língua espanhola. Então, se eu vou estar falando em espanhol, se acompanhando vosotros todo o que está escrito de capa a capa desse livro. Leemos. Gênesis, o livro de las origens e autor e fecha. O autor do livro de Gênesis não é identificado explicitamente. Tradicionalmente, sempre se ha assumido que o autor foi Moisés. Não existe uma razão concluente para negar a autoria mosaica de Gênesis. O livro não identifica qual foi escrito. A fecha e sua autoria provavelmente se situa entre 1440 e 1400 a.C., entre o período em que Moisés conduziu a los israelitas fuera de Egipto hasta su muerte. Panorama e existências do livro. Deus criou o universo, que era bueno e livre de pecado. Deus criou a humanidade para ter uma relação personal com Ele. Adão e Eva pecaram e se trajeron o mal e a morte ao mundo. O mal aumentou continuamente até que só quedou uma família em la qual Deus encontrou algo bueno. Deus enviou o dilúvio para acabar com o mal, pero librou a Noé e a sua família junto com os animais del arca. Depois do dilúvio, a humanidade começou novamente a multiplicar-se e a estender-se por toda a terra. Deus escolheu a Abraão, através de quem vendria o Messias prometido. A linhagem escolhida passou a Isaac, hijo de Abraão, e luego a Jacob, hijo de Isaac. Deus cambiou o nome de Jacob a Israel, e sus 12 hijos se convirtieron en los antepassados de 12 tribos de Israel. En su soberania, Dios permitió que José, hijo de Jacob, fuera enviado a Egipto. Por las acciones despreciables de sus hermanos, lo que fue planeado para mal por ellos, Dios lo transformó en bien, resultando en la salvación de Jacob y su familia de una devastadora hambre. A través de José, quien había llegado a ser un hombre de gran poder en Egipto. Conclusão desse primeiro capítulo. O tema predominante de Gênesis é a existência eterna de Deus e sua criação do mundo. Não há nenhum esforço por parte do autor para defender a existência de Deus. Simplesmente afirma que Deus é, sempre ha sido e sempre será todo-poderoso sobre todo. De la mesma maneira, confiamos em la verdade de Gênesis a pesar de las afirmaciones de quienes las nieguen. Todas las personas, independientemente de su cultura, nacionalidad o idioma, son responsables delante del Creador. Pero a causa del pecado introducido en el mundo en la caída, estamos separados de Él. A través de uma pequena nação, Israel,
El plano redentor de Dios para la humanidad fue revelado y puesto à disposição de todos. Aqueles que creem descobrem que já estão incluídos dentro desse plano. Em cenas principais de los 50 capítulos. Capítulo 1 e 2, la creación. Capítulo 3, la caída. Capítulo 6 a capítulo 9, el diluvio e Noé. Capítulo 12 ao capítulo 25, história de Abraão. Capítulo 27 a capítulo 36, história de Esaú e Jacó. Capítulo 37 a capítulo 50, história de José. Esse é o livro de Gênesis. Reflexão em Gênesis para o dia a dia. Agora vou falar a vosotros de domingo a sábado todos os pontos que vamos estar lendo em Gênesis. Em domingo, o princípio de Deus, com sua palavra, deu origem ao universo, moldeando cada detalhe, com sabedoria e amor, proclamando que todo era bueno. Gênesis, de capítulo 1 ao capítulo 9. Esse é o primeiro dia. Segundo dia, lunes. Através de las estrelas del cielo, Deus prometeu a Abraão uma descendência numerosa, marcando o início de uma história que atravessaria milênios. Gênesis capítulo 10 ao capítulo 18, segundo dia. Terceiro dia, martes. La traición y el perdón en la historia de José conducen a la redención, mostrando que Dios puede transformar el mal en bendición, en que el gobierno en la historia de su pueblo. Gênesis capítulo 19 a capítulo 27. Cuarto dia, miércoles. En medio de las aguas del diluvio, Dios estableció un pacto con Noé, simbolizando não solo juízo, sino também esperança e renovação. Do capítulo 28 ao capítulo 36. Jueves. La confusión de la lengua en la Torre de Babel resulta las consecuencias de la rebelión humana delante de Dios, Criador. Quando mais el hombre intenta alcançar alturas fuera de su persistência, maior será su caída. Gênesis capítulo 37 a capítulo 42. Em Bernes, vamos ler. Em la luta noturna com Deus, Jacob está transformado para sempre, recebendo um novo nome, Israel, e marcando o início de uma nação, o povo de Deus. Capítulo 43 a capítulo 46. El último dia, sábado. El acesso de José de la esclavitud del governo revela a extraordinária providência divina, mostrando que Deus utiliza circunstâncias difíceis para cumprir seus propósitos soberanos. Do capítulo 47 a capítulo 50. Dessa maneira, terminamos o primeiro capítulo desse livro, repetindo mais uma vez, para conhecer a Bíblia, de Eliseu Rodrigues. Esse é o primeiro vídeo do primeiro capítulo desse livro. E pido a ti, nos acompanhe para estar lendo de Gênesis a Apocalipse. Com vosotros, Pastor Fabrício Belo, e muitas graças. Que Deus lhe bendiga.